Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo, minha queridíssima, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Aqui na tela, no canal do Fábio Pentecostes, está passando Idolatria, a verdadeira explicação do Êxodo, capítulo 20. Meu querido irmão, por que é muito importante esses vídeos para nós? Para que eu e você possamos aprender, ter a resposta contra aqueles que nos acusam, não é? Aonde nós somos mais atacados? Sobre idolatria, sobre imagens, aliás. E a gente tendo na nossa língua, na ponta da língua, uma explicação dessa, uma rica explicação dessa, certamente herege nenhum vai passar você para trás ou vai maltratar a igreja fundada por Cristo, porque você sabe verdadeiramente a resposta. Muito bem, esse vídeo que vou trazer hoje, não é? É um vídeo também aonde a maioria aonde vou, aonde convivo, não é? Nas missões, quando coloco o pé ali, acolá. Irmão, o que é tradição da igreja? Por que, olha as perguntas, por que a igreja católica dá mais ênfase à tradição em vez das sagradas escrituras? E a resposta que eu sempre digo a essas pessoas é: a tradição é maior e veio primeiro do que a sagrada tradição escrita, ou seja, do que as sagradas escrituras. A igreja pós-era cristã, viveu 300 e poucos anos nas suas celebrações do Santo Culto da Missa, sem a escrita, sem a Bíblia Sagrada, até o ano de 382, quando São Jerônimo compila essa Bíblia Sagrada que temos aqui, que você hoje tem em suas mãos. Muito bem. Daí para trás, era apenas pela tradição. Então a tradição veio primeiro de tudo. Se nós vamos ver do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver a tradição, não é? Então, a Bíblia Sagrada foi escrita pela tradição apostólica, pelo menos o Novo Testamento. Mas eu quero dar hoje para as pessoas, para estas pessoas, para os nossos irmãos amados e amadas, não é? Pegar alguns versículos. Irmão, eu já li tanta Sagrada Escritura porque nunca encontrei, a não ser o capítulo 7 de Marcos, que Jesus condena a tradição. A tradição no capítulo 7 de Marcos, Jesus condena, é a tradição judaica. Porque a tradição judaica a tradição judaica tinha ritos errôneos, satânicos, diabólicos. Por exemplo, matar uma prostituta, uma mulher pega em adultério, como jogar a mulher adúltera aos pés de Jesus. Matavam a apedrejada e logo iam degolar o carneiro, sacrificar o carneiro. Esse sacrifício já agradava a Deus? Já não mais agradava a Deus. Capítulo 1 de Isaías, versículo 13. Odeio vossos sábados, vossas festas, vossas luas novas. Então já não suportava mais. Então Jesus, sendo Deus, Jesus vai dizer que a tradição judaica anula o caminho santo, anula a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que Jesus coloca ali, essa palavra de Deus que Jesus fala, não tinha nenhum escrito no Novo Testamento. Então Jesus, como profeta, sacerdote e rei do Novo Testamento, ele está falando: anulais a palavra de Deus por causa de vossa tradição. A tradição judaica cancela a tradição cristã. Porque essa palavra que Jesus fala, a palavra de Deus, não era a escrita, sim a oral. Muito bem, nós vamos ver aqui no capítulo 21, segundo São João, versículo 25. Veja quando o apóstolo São João fala da tradição. Presta atenção, vamos ao verso. João 21, 40 e 25. Vamos lá. João 21, verso 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Presta atenção, amados, em nome de Jesus e da Imaculada. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo inteiro
não conteria os livros que se deveria escrever. Aí está. Veja, muitas outras coisas que Jesus fez, que se fosse para estar escrito, os livros do mundo inteiro não ia dar. Sabe por quê? São 2000 anos de tradição. 2000 e poucos anos de tradição, amados. Não tem como estar escrito tudo isso escrito. Isso aqui foi escrito pelos apóstolos e alguns evangelistas que não foram apóstolos, como Lucas e Marcos, escreveram os evangelhos, para provar, para mostrar algumas narrações e pregações. Veja, Marcos era discípulo de Pedro. Marcos começa a escrever o seu evangelho conforme a pregação de Pedro. Vai ouvindo Pedro. Pedro está com alguma Bíblia na mão pregando isso? O evangelho? Não. É porque ele ouviu, viu, porque ele viu e escutou. Ou seja, tradição oral. São Lucas, discípulo de Paulo, escreve o seu evangelho conforme viu o apóstolo São Paulo pregar. Oralmente. São Paulo pregava com alguma Bíblia na mão? Não, porque não tinha nada escrito no Novo Testamento. Tudo foi oral, chamado de tradição oral, uma das colunas da Santa Mãe Igreja. A tradição oral. Veja que aqui nós estamos vendo que a tradição aparece primeiro do que as Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura foi aparecer, não é? 300 anos depois, no século III, com o Papa São Damaso, com São Jerônimo. Veja que não tinha escrito. Veja que não tinha evangelho. Nada estava escrito, era apenas oralmente. Não é? Quando nós vemos que São Lucas, escrevendo a Teófilo, diz que ele cuidou, investigou cuidadosamente para poder escrever. Ele investigou o quê? A tradição oral. São Lucas não pegou nada escrito para poder escrever o seu evangelho. Nem Lucas, nem Marcos, nem São João. Diz uma tradição que Mateus ainda se abasteceu um pouco do evangelho de Marcos para poder escrever o seu. Não é? Então nós estamos vendo aqui 3 evangelhos sinóticos e um teológico. O evangelho de João é um evangelho teológico. Muito bem. Quando nós vamos para 1 Coríntios 11:34, olha o que diz o apóstolo São Paulo. 1 Coríntios 11:34. Preste atenção. Olha só. Parte B. Quanto ao mais, eu o determinarei quando chegar aí. Pácata. Mas, irmão, aonde é que aparece o termo tradição? Nós estamos vendo, e nós estamos vendo aonde aparece, aonde cabe a tradição, aonde está a tradição. Aonde é que está dentro da Bíblia o nome Bíblia Sagrada? Em nenhum canto. No entanto, na capa dela tem um nome Bíblia Sagrada. É como o purgatório. Você não vai encontrar dentro da Sagrada Escritura o nome purgatório, mas você vai ver que aparece ele em vários lugares dentro da própria Sagrada Escritura, como 1 Coríntios 3, versículo 15. O sujeito será salvo de alguma maneira passando através do fogo. Veja que Paulo pregou sobre o purgatório. Chamado de fogo invisível pela igreja cristã. Ou seja, pela igreja católica nos seus inícios. Mas aqui está o fogo purificador, o quê? Purgação. Purgatório vem de purgação. Purificação. A purificação da alma. Então, está aí. Muito bem. Paulo diz, quanto ao mais eu determinarei quando chegar aí. Esse que Paulo determinou, está escrito em que lugar? Em lugar nenhum, porque foi por oral, tradição oral, viva a voz, olho no olho, cara a cara. Olha a 1 Tessalonicenses agora, vou mostrar para você, daqui a pouco, onde aparece o termo tradição ao pé da letra. Jesus condena a tradição judaica, mas dá ênfase à palavra de Deus, que é a tradição oral. Porque 300 anos depois de Cristo é que vai surgir a tradição escrita, a Bíblia Sagrada, compilada, formada por São Jerônimo. Olha só, 1 Tessalonicenses 2,17, preste atenção. 1 Tessalonicenses 2,17. Olha só. Nós, porém, irmãos, privados
por um momento de vossa companhia separados, quer dizer, separados, não é? Estamos separados, não de coração, mas de vista, está separado de vista. Coração é unido, é um só coração, não é? Mas separado corporalmente. Desejamos muito ver-vos. Queremos ir visitar-vos. É nessas visitas onde surgem as pregações oral, pela palavra oral, não pela escrita, mas pela oral. Agora eu vou mostrar. Vamos mais para frente um pouco. O termo tradição vai aparecer aqui no 2:15. 2 Tessalonicenses 2:15. Vamos lá. Eu estou aqui só lembrando que eu estou com a Bíblia da tradução da Bíblia de Jerusalém. Portanto, irmãos, ficai firmes. Olha aqui, ficai firmes. Guardai as tradições, pácata, que vos ensinamos oralmente, olho no olho, falando pessoalmente, a tradição oralmente, e por escrito. Por escrito é o quê? Por carta, escritas pelos apóstolos. Então, Paulo está recomendando aqui a tradição para a igreja, para os fiéis, para os membros dessa igreja pelo batismo. 1 Coríntios 12:12. Nos tornamos membros da igreja pelo batismo. Então, Paulo está recomendando aos novos fiéis da Tessalônica, a carta mais nova do Novo Testamento, é a segunda carta aos Tessalonicenses. Está dizendo o que para eles? Guardar as tradições que de nós aprendestes. Seja oralmente, viva voz, quando estivemos cara a cara, seja por escrito as cartas. Cartas católicas, cartas pastorais. Então, meu querido Senhor, você está vendo comigo, não é? Dentro da Sagrada Escritura. Agora, muitas das vezes nós meditamos, nós estudamos a Sagrada Escritura com um olhar das heresias atuais, aí como vamos entender? Quantas das vezes você já não leu isso aqui? Não é? E eu quero louvar e bendizer o Senhor que você entende. Mas eu quero dizer aqui, há muitos que me fazem essas perguntas. Irmão, nunca encontrei dizendo na Sagrada Escritura que a tradição é uma das colunas da igreja. Olha aqui, estou mostrando para você pela própria Bíblia Sagrada. Olha aí. Portanto, irmãos, vamos repetir o versículo 15 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Portanto, irmãos, ficai firmes. Firme em quê, Paulo? Guardando as tradições que de nós aprendestes, oralmente e por escrito. Tradição oral e tradição escrita. O que é a tradição escrita? A Bíblia Sagrada. O que é a tradição oral? Aquilo que não está escrito. Que vem passando de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa, até esses 2000 anos. Então, a tradição veio primeiro do que a própria Sagrada Escritura, ou seja, a tradição escrita. Você está compreendendo? Quando nós passamos uma folha, o apóstolo São Paulo vai intimar a se separar dos que não guardam a tradição. Presta atenção. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Capítulo 3, versículo 6. Da segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, isso é uma ordem. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leva uma vida desordenada. Veja que desordenada é o contrário de ordem, né? O contrário de ordem é desordem. Não traz a ordem, ou seja, o sacramento da ordem, a ordenação sacerdotal. Esses que não trazem essa ordem apostólica, que veio dos apóstolos, sucessão apostólica, eles não guardam a tradição. Já diz o próprio Paulo aqui, está na Bíblia. Por isso você vê que nenhuma heresia atual, essas falsas doutrinas, nenhuma delas guarda a tradição apostólica. Nenhuma. É só a Escritura. Não é? E a Escritura veio 382 anos depois da igreja. Não é? Tem até herege que mente dizendo que a Bíblia veio primeiro do que a igreja. Se formos olhar para o Antigo Testamento, sim. Mas se formos olhar para o Novo Testamento, quem foi que escreveu? A própria igreja. Por quê? Foram os membros dessa igreja que escreveram. Cartas de Paulo, cartas de Tiago, cartas de Pedro. Papa da igreja. Meu querido irmão, cartas escritas por próprios católicos em pessoas. Olha só. Eu vou ler de novo, do começo.
Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que afasteis de todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Pácata! Olha só. A Sagrada Escritura, Paulo está dizendo aos membros da igreja para se afastar de qualquer irmão que leve uma vida desordenada. É uma desordem não guardar a tradição apostólica. Aqui está. Não são palavras de Fábio. Não é Fábio que está colocando palavras no seu ouvido, criando palavras no seu ouvido. Fábio fala o que está escrito. É a própria Bíblia Sagrada, a própria tradição escrita que está dizendo isso. Olha aqui. Nós vos ordenamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vos afasteis de todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebeste. Se alguém chega na tua casa, não guarda a tradição apostólica, que é a tradição católica, nem receba em tua porta. Vai dizer, o próprio apóstolo São João vai dizer em uma das suas cartas. Não, Tiago também diz isso. Se chega alguém e não traz a doutrina verdadeira, a sã doutrina, que é a doutrina católica, não receba, não saúde. Em sua casa, não. E aqui está dizendo o apóstolo São Paulo, para evitar esses que não guardam a tradição apostólica. Porque são o quê? São os desordenados, contrário de ordem. Não tem o sacramento da ordem apostólica. Olha que perigo, né? Olha 1 Timóteo 3,14. Vamos mais para frente, ó. 1 Timóteo 3,14, olha. Escrevo-te estas coisas, por escrito, esperando encontrar-te dentro em breve. Aí está. Eu escrevo isso, mas vou te encontrar em breve. E nesse encontro em breve, o que era falado, o que era anunciado, tradição oral, viva voz, cara a cara. Irmão, mas você está falando desde o começo do vídeo, viva voz, cara a cara, mas me mostre na Bíblia isso, viva voz, cara a cara. Abra sua Bíblia, por favor, na terceira carta de João 1,14. Vamos lá? Terceira carta de São João. Vamos lá. 1:13 e 14. Terceira carta de São João. Tem algumas Bíblias protestantes que não tem. Eu já tive Bíblia de Gedeão que não tinha a terceira carta de João. Que são apenas 15 versículos. Só tem um capítulo. Vamos lá. Versículo 13 e 14. Terceira carta de São João. Teria muitas coisas a te dizer, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Não vai ser por escrito. Se fosse escrito, estaria na Sagrada Escritura. Mas não foi por escrito. Foi porque, pare na orelha, ponga la lupa, veja o que vem. Espero ver-te em breve. Então, falarei face a face. Versículo 14. Versículo 13 diz: eu tenho muitas coisas a te dizer, porém não quero fazer com tinta e pena. Versículo 14. Espero e ver-te em breve. Então, falaremos face a face. Outra tradução diz cara a cara, olho no olho. Aí está a tradição oral. Tradição oral é uma coisa, tradição escrita é outra. Quando se refere à tradição escrita, está falando de quê? Da Bíblia Sagrada. Quando fala em tradição oral, é o que não está na Bíblia Sagrada. No entanto, Paulo, quando disse na segunda carta a Tessalonicenses, que nós pegamos ainda agora, capítulo 2, versículo 15, ele diz: seja por escrito oralmente, ou seja, está dizendo que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição andam de mãos dadas, elas são inseparáveis, não pode separar. Veja, a mão esquerda ajuda a direita ajuda a esquerda. Você só com uma mão, amado, o seu corpo perde muito o que fazer. Talvez nenhum trabalho você só com uma mão consiga arrumar. Com as duas, não. Aí sim, uma ajuda a outra. Vamos supor, tradição oral, tradição escrita. Olha só. Estão unidas, inseparável. São as três colunas dessa igreja: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Quer mais? Olha só. Na segunda carta de São João, só tem um capítulo também, versículo 12 e versículo 13. Vamos lá. Volta uma folha para trás.
Olha o que vai dizer agora a Sagrada Escritura. Embora tenha muitas coisas a te escrever, não quero fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco em breve e falar de viva voz, para que a nossa alegria seja o quê? Perfeita. Olha só, meu querido Simão. Olha só o apóstolo São João. Olha uma abelha aqui, ó. Olha o apóstolo São João está dizendo que a alegria perfeita é quando falar pela tradição oral, quando anunciar pela tradição oral, quando se viver a tradição oral, essa alegria, aparece o termo perfeita. Aí está. Por isso que a fé católica ela é perfeita. A fé católica, a Igreja Católica, ela é coluna e sustentáculo. Como nós vemos, eita abelha, aqui tem várias plantas, siriguela, que estão colocando fruto nesse momento, e vem abelhas de todos os cantos, né? E elas acabam entrando aqui dentro de casa, né? Porque aqui atrás do aparelho está aberta a porta, para dar uma claridade aqui, para poder gravar o vídeo. Aí elas entram, né? Muito bem. Então nós estamos vendo que a alegria perfeita se deu através do quê? Da tradição oral. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse pequeno vídeo trazendo para você, mostrando essa coluna pouco falada, pouco anunciada, pouco conhecida. Mas eu espero que você compartilhe esse vídeo. Mostre para os católicos que a Sagrada Tradição é uma das colunas da igreja. Se nós formos analisar do Gênesis ao Apocalipse a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que tudo foi por tradição. Se não fosse a tradição, nós não teríamos a tradição escrita, as Sagradas Escrituras. Nós não teríamos a Bíblia Sagrada hoje se não existisse a Sagrada Tradição. No capítulo 3 de Gênesis, quando o Satanás pergunta a Eva, é verdade que Deus disse, comereis todo fruto, mas da árvore que está no meio do jardim, do bem e do mal, da ciência, não comereis. E onde era que estava escrito isso aí que Satanás estava falando? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Quem disse isso a Eva? Eva disse. A Eva, olha o que Eva diz. É verdade. Deus disse, comereis de todo o fruto do jardim, mas da árvore do bem e do mal, da ciência, não comereis, porque no dia que dele comer, morrerais. Onde era que estava escrito isso para Eva? Não. Deus deu essa doutrina, deu essa palavra para Adão, e Adão transmitiu de viva voz, e a tradição oral, para a sua esposa. Meu querido irmão, por exemplo, acontece alguma coisa aqui. Aí eu vou aqui na minha casa, um exemplo. Eu falo ali, aqui uns 50 pés é a casa da minha tia. Eu vou lá, falo para a minha tia vai, fala para outra pessoa, a outra pessoa vai falando, vai transmitindo. Isso é chamado na igreja, essa transmissão da fé, sendo a fé, ela é chamada de quê? De tradição oral. Então vai passando de um para outro, para outro, para outro. Desses 2000 anos, durante esses 267 papas, vem sendo transmitido. Isso chama-se tradição oral. Então, a tradição oral ela é mais perfeita do que a própria Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada ela tem um fim. Ela começa, o Novo Testamento com Mateus e termina no Apocalipse. A tradição não termina. Ela dá continuidade. Por isso que nós dizemos que temos 2000 anos de tradição, porque ela continua viva. Então muitas coisas que é falado, olha, a Igreja Católica está falando uma coisa que não está na Bíblia, mas está na tradição. Está na tradição oral, que veio dos apóstolos, recomendada pelos apóstolos. Quem não guarda a tradição se separa dessas pessoas que não guardam a tradição. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, você ouviu comigo? Pode pegar na sua Bíblia, em qualquer Bíblia. Amém? Deus abençoe você. Vamos transmitir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nos seus grupos, compartilhe em nome de Jesus e Maria, para que nossos irmãos católicos conheçam essa coluna da igreja chamada tradição pouco conhecida. Amém? Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser.